Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu esclarecimento e para o seu debate também junto aos seus amigos, aos seus familiares e pessoas da sua comunidade, do seu convívio. Hoje vamos falar, daqui a pouquinho, sobre um tema que vem aí atingindo muitas famílias, pessoas que se endividaram, principalmente na época da pandemia e que hoje buscam resolver as suas questões. Informações dão conta de que 8 em cada 10 brasileiros possuem algum tipo de pendência financeira junto a bancos e, eventualmente, o contrato com estas instituições financeiras podem conter juros abusivos, tá certo? Os contratos podem conter juros abusivos e, para que você entenda melhor essa situação, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Adriano Santos, que é especialista no assunto, né, em juros abusivos, e é CEO da Simplifica Soluções, tá certo? Ele já está conosco aqui no aplicativo, já vamos conversar com o Adriano. Lembrando, antes de mais nada, que o Radar Paulista na TV tem os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a nossa BCC Television, né, onde você produz, divulga seu vídeo, faz a sua reportagem, o seu programa institucional aqui na grade da programação da emissora da BCC Television. E você conta com o trabalho super profissional da equipe formada aí pela Luciana, pela Betânia, pelo Verão, Márcio e também pelo Bernardo, equipe aí sempre pronta a lhe atender. Mais informações você obtém no www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, dados os recados, as dicas, vamos então trazer o nosso entrevistado de hoje, o Adriano Santos, que vai justamente trazer informações sobre essa questão dos juros abusivos. Muito boa tarde, Adriano Santos, e obrigado pela sua participação. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Adriano, começando aqui justamente, muitas pessoas com esse problema de juros abusivos. O que são juros abusivos? Bom, hoje, como você mesmo deu aí de início, a cada 10 brasileiros, nós temos aí 3 pessoas, no mínimo, fora dos juros abusivos, e 8 a cada 10 estão com este problema. Os juros abusivos nada mais é do que contratos com taxas extras, das quais não deviam ter entrado. De hoje você ter a conquista do segundo sonho do brasileiro, que é o seu carro, e você pagar 3 ou 4 carros. Então, esses juros abusivos também se estende tanto para compras de veículos, como compras de imóveis, como hoje também está muito forte em compras de tecnologia, como iPhone, MacBook, notebooks. É uma forma extensiva hoje que o brasileiro acaba se prendendo em comprar um item e pagar 3, por ter hoje a facilidade de seus pagamentos em parcelas em até 36, 12 ou 20 vezes. Então, os juros abusivos ele consiste em taxas implícitas em contratos de extensões a longo prazo. E como eu, como consumidor, sei que essas taxas estão implícitas nesses contratos? Quais seriam, vamos dizer, de forma prática, né, de forma muito específica com relação a números, se você puder nos explicar aqui, Adriano, como os consumidores podem saber que essas taxas são abusivas? Bom, geralmente, as pessoas elas percebem essas taxas de juros abusivos quando ela começa a pagar da terceira parcela em diante. A partir do momento em que ela compra um veículo, por exemplo, que é hoje a minha maior especialidade, ele compra na maior emoção, na maior alegria de conquistar este sonho. E depois a quarta parcela ele percebe que aquela parcela está muito alta e que ele está pagando 3 carros.
A forma mais correta para ele, que inclusive a regra é que mesmo que ele compre o carro hoje e ele ainda não pagou a primeira parcela, ele pode pedir uma revisão sobre o contrato. A forma perceptiva mais coerente seria ele pegar este contrato e mandar para uma empresa especializada que tem todos os seus dados financeiros de conjuros de forma judicial para avaliar aquele contrato. Ver taxas de IOF, ver as TACs, que são as taxas de abertura de crédito, fazer uma análise se aquela parcela é uma parcela fixa, uma parcela decrescente, uma parcela crescente ou uma parcela variável. Já nessas cláusulas, nós como empresa conseguimos averiguar o contrato dele para trazer uma revisão. Então, de forma mais emocional, o brasileiro só sente que está em juros abusivos quando ele vê que ele não está conseguindo pagar aquela parcela. Mas de forma prudente e coerente, o melhor formato seria ele lendo o contrato com a ajuda de um especialista para ver o que está correto e o que está fora do padrão. Tá. Vamos colocar aqui uma situação hipotética, tá? Por exemplo, eu comprei um carro, como você está dizendo, e esse carro custou 10 mil reais. E eu vou pagar esse carro em 3 anos. Levando-se em consideração que eu não estou dando nada de entrada, vou pagar 10 mil reais em 3 anos. O que é possível você trazer em termos de exemplo, vamos dizer assim, com relação a um juro abusivo para um valor de 10 mil reais a ser pago em 3 anos ou, consequentemente, em 36 parcelas? Bom, se hoje você fazer um financiamento de 10 mil reais, assim, de forma muito prática, você vai pagar o dobro deste valor. Este financiamento ficará no montante de 30 mil reais, onde, pelo Banco Central, que é quem hoje institui todas as taxas de juros, o ideal seria de 18,0,2. Quando a gente faz esse empréstimo por um banco ou por uma financeira, estes juros vai de 19, 21 a 30. Então, as parcelas que sairiam em 36 vezes de R$ 1.200, como exemplo, não sendo um valor exato, apenas uma simulação, vai sair de R$ 1.200, que seria o ideal, ele vai sair por 1.800. Então, hoje nós temos uma tabela onde nós jogamos os dados do cliente, já colocamos o coeficiente e os juros de forma correta, e lá já diz qual o valor que está a mais por parcela para que nós possamos trazer a diminuição de parcela para o cliente. Então, na simulação, o correto seria 1.200, porém ele recebeu em contrato a parcela de 1.800, 1.900 reais com os juros abusivos embutidos. Certo. Eu vou fazer um cálculo aqui, ó. 36 vezes de R$ 1.200, eu vou pagar em 3 anos R$ 43.200, é isso? Exatamente. Isso pelo cálculo rápido que você fez aí. 43.200. Então, esse valor ele está dentro do que é, vamos dizer, correto do ponto de vista do juro do mercado. É isso? Ele não estaria correto. Ele seria o ideal, mas o real é que esse valor de 1.200 está implícito dentro dele, de forma não visível, taxas e IOFs acima do mercado. Então, esse parcelamento de 10 mil reais que está 40 mil, era para sair uma média de 15 mil a 16 mil no final. Então, ainda assim, ele está de forma abusiva, porque ele não pode ultrapassar até 50% de ganho da renda do cliente. E hoje é utilizado de 50% de renda para utilizar em score. Está de forma ao contrário, e não podia ser assim. O correto seria para a utilização do crédito. Uhum. Porque você disse também que seria considerado abusivo, por exemplo, um financiamento de 10 mil que resultasse em 36 de 1.800, né? O que daria 36 vezes 1.800. Eu estou colocando a situação hipotética porque eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de número, para as pessoas não ficarem muito no... taxa, isso, aquilo, mas como eu acho que quando a gente fala do número, a coisa fica mais forte, né? Sim. Por exemplo, aqui daria R$ 64.800, um valor de 10 mil reais de financiamento de um veículo. Ou seja, no final desse financiamento, a pessoa teria pago 6
veículos e meio, praticamente, aí, R$ 64.800. É isso? Essa é a realidade do nosso brasileiro. É um absurdo, né? Mesmo 1.200 eu já acho um absurdo, né? Mesmo 1.200. De Exatamente. 10 mil, você pagar 1.200 por mês, a chegar nos 43.200, já é uma coisa espantosa, vamos dizer assim, né? Imagina você chegar nos 64. Bom, agora, o que por exemplo, antes, é claro, eu acho que é importante, antes da gente chegar no que o consumidor faz depois, talvez ele precise fazer antes, né? Por exemplo, se prevenir para não cair, às vezes, numa arapuca, né? Que tem muita arapuca por aí. Inclusive, os próprios bancos hoje são verdadeiras arapucas, bancos renomados, né? Não estamos falando de banco que não é conhecido, não. As taxas bancárias hoje são... Eu me lembro, antigamente, quando você falava do agiota, que cobrava 5%, 10% ao mês, esse cara era considerado um criminoso, né? É claro que, além de não ser uma coisa formal, quando ele cobrava essa taxa de 5% a 10%, era uma coisa absurda. Hoje, os bancos, legalmente constituídos, cobram essas taxas. Como que o consumidor deve fazer para se proteger disso? Bom, hoje, como a nossa busca ela é muito grande, hoje nós temos 70% da nossa população fazendo o financiamento. Isso em compras de qualquer bem, carro, casa e também móveis. Inclusive agora, no fim de ano, todo mundo quer conquistar um sonho, todo mundo está correndo atrás das taxas que estão liberadas, as facilidades que estão liberadas, né? Então, desconto de 50%, documentação do veículo, compra hoje, quer pagar quando, vai pagar só em março do ano que vem, e aí a gente vai ter essas diversas ofertas. Hoje, o ideal para qualquer comprador, ele até pode se submeter a esta compra, porque ele vai conquistar, através daquele meio, o seu financiamento, e assim que ele comprar, ele já deve procurar uma empresa para revisar o contrato dele. Porque hoje o banco ele dá liberdade para as suas financeiras de incluir as taxas de juros que eles quiserem. Não é algo ornamental, não é uma regra fixa para todas. Você hoje vai no banco vermelho, um exemplo, tem uma taxa. Você vai no banco azul, tem uma taxa. No banco amarelo, tem uma taxa. Então, eles colocam a variedade de taxas que eles julgam ser melhor para a sua lucratividade. E o financeiro hoje, que no caso do nosso brasileiro, ele se enquadra naquilo porque ele vai comprar de acordo com o que ele pode pagar na parcela. Nós ficamos condicionados a comprar no que cabe no nosso bolso. Então, não tem nenhum problema dele comprar. A forma dele se livrar dessa armadilha, que é essa arapuca que a gente está falando, é assim que ele comprar, ele procurar uma empresa especializada para revisar o contrato. Ele não precisa parar de pagar a parcela, ele não precisa deixar vencer, ele só precisa de uma empresa que tenha a especialidade, que é a que hoje eu represento como exemplo, e a gente já revisar aquele contrato para retirar esses juros. Então a gente consegue tirar ele da arapuca. Então, neste caso, ele acaba até se saindo bem, porque ele utiliza o meio do financiamento e utiliza uma empresa por trás para representá-lo e tirá-lo desses juros abusivos. Bom, eu tenho duas perguntas com relação a esse tema, mas eu vou pedir para que você responda no bloco seguinte, justamente quando você diz que a empresa a qual você representa tem condição de revisar esses juros, né, claro, para baixo, e, consequentemente, melhorar essa relação com o banco, né, no caso do consumidor, eu gostaria de saber se o banco aceita isso imediatamente, após esse trabalho feito por vocês, se é necessário também o auxílio de um advogado e qual é o custo disso, porque às vezes dentro de todo um cenário já meio complicado, e aí nós estamos falando de um carro, mas nós podemos estar falando de uma dívida em que o cidadão, a cidadã, está pagando lá o apartamento, está pagando a própria dívida que foi desenvolvida aí na época de uma pandemia agressiva, né, onde as pessoas tiveram redução de salários e tudo mais, né? Quer dizer, como fica essa questão também de quem entra com um pedido de revisão de juros e precisa saber qual é o custo disso também, né? Mas, Adriano, eu peço que você responda
na sequência aqui do Radar Paulista na TV, pedindo também para que os nossos ouvintes, internautas e telespectadores continuem ligadíssimos aqui conosco. O assunto é muito importante para você, para sua família e para sua comunidade. A gente volta rapidinho, até já, com o Radar Paulista na TV. Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, hoje conversando com o Adriano Santos, especialista em juros abusivos. Você que, se não está nessa situação, pode vir a ter um problema, né, com relação a juros. Hoje, as pessoas, de uma maneira geral, né, têm cartões de crédito que também se utiliza desse tipo de financiamento. Cartão de crédito nada mais é do que um financiamento, do que um empréstimo, e que se você não paga na data, ou se você entra naquele ciclo de rotatividade de pagamento do cartão, né, você também está sujeito a sofrer esse tipo de cobrança de juros abusivos, seja a situação que for com relação a esse trato com os bancos, com as instituições financeiras. E está conversando conosco aqui, então, o Adriano Santos. Bom, Adriano, eu deixei aqui essa pergunta no bloco anterior com relação a essa tratativa de empresas como a sua, né, para que esses juros sejam revisados. Quais os custos desse trabalho e, consequentemente, como os bancos entendem aquilo que deve ser feito com relação a essa revisão? Essa pergunta é muito interessante porque ela é uma das maiores dúvidas. Até porque hoje nós temos um público que tem a tese, né, de que cavalo dado não se olha os dentes, que não é mais verdade, que quando o santo é bom demais, eles desconfiam. Então nós temos um público jovem que hoje está muito ligado à tecnologia e que se adaptou muito rápido nessa pandemia e hoje faz tudo de uma forma online. E temos um público da geração X que prefere ter mais presencial e acaba que essa informação fica como um tabu na cabeça dele. E hoje, a empresa que eu represento, ela está em todo o estado brasileiro, através de forma online e também por telefone, para que possa atender da melhor forma. Na visão dos bancos, lógico que para eles nunca serão as melhores coisas, porque hoje, se você entrar pessoalmente com uma revisão de juros através de um advogado, você vai levar uma média de 12 meses para que o juiz consiga ver essa situação dos juros abusivos que você está sendo como reclamante. Com uma empresa, que no caso como a minha, que hoje ela é gerida de um grupo grande processual, onde nós temos uma média de 35 pessoas só cuidando do processual, com 24 advogados envolvidos e colocando uma média de 10 mil contratos por mês no revisional, é muito mais vantajoso e muito mais escutado e visualizado de forma para que os bancos deem uma atenção e traga essa diminuição de juros. Então, este volume traz essa credibilidade hoje, onde eu coloco um contrato com um grande volume de pessoas para que traga revisão. Então, mesmo que para o banco não seja muito
gratificante, para o cliente porque ele está entrando com uma empresa que tem uma voz ativa no mercado de dizer, eu estou aqui lutando pelos direitos do meu cliente que financiou. Então, hoje, temos algumas outras coisas, como, por exemplo, vai mexer com o score do cliente. Isso é fake news. Um cliente que busca uma quitação de dívida, um cliente que busca uma diminuição de juros para poder pagar mensalmente as suas parcelas, ele é um cliente de farol verde no mercado financeiro, onde ele vai encontrar crédito em qualquer lugar que ele precise. Então, não precisa se prender a isso. Então, o que ele precisa apenas entender? Que ele vai encontrar uma empresa como a nossa especializada para diminuir a parcela e que isso é um processo. E em seguida do org, ele já vai para o processual para diminuição de juros, para que ele tenha até mesmo conseguido receber todas as parcelas que ele já pagou em atraso, com juros. Então, se ele fez em 36 parcelas, ele pagou em 10, quando ele entra com o revisional, entra das parcelas que ele pagou, entra para a revisão de novas parcelas já sem juros, e este valor volta para ele, tanto para ele utilizar, como para ele pagar as próximas parcelas, e isso fica a critério do cliente. Então, essas são coisas que o cliente tem como benefícios para ele poder utilizar em seus dia a dias dentro do mercado financeiro. Bom, aí eu ainda fiquei com uma dúvida com relação a custo e, para mim não ficou muito claro, e com relação ao tempo. Quanto tempo isso demora para que o banco possa reduzir esses juros ou ressarcir, como você acabou de dizer, né? Vamos supor que vocês obtenham essa vitória, não sei se é judicial também, é outra questão que eu gostaria que você, como você falou, você tem 24 advogados, quer dizer, você vai precisar entrar com uma ação judicial, é isso? Ou o banco, na medida em que você mostra que é possível reduzir juros, ele atende a essa solicitação da sua empresa? Isso. A partir do momento que a gente dá entrada com o revisional, o cliente ele tem um prazo de 1 a 20 dias. Nesse período de 20 dias, ele já recebe todas as suas taxas que estão de forma indevidas no seu contrato, como IOF, taxa de abertura de créditos, taxas de contratuais e algumas outras. Isso ele já recebe um percentual de até 35% do valor que ele tinha de estorno para receber, tá bom? Depois desse período, a gente já pede a diminuição de parcela. Esse a gente já entra com um administrativo judicial, sim. Nós entramos com um pedimento, com um requerimento para a diminuição. Como o volume ele é alto através das tratativas que nós fazemos, nós temos um prazo de 30 a 45 dias. Então, esta é a média de prazo para o cliente. Só entra com o judicial se realmente o banco que fez o financiamento falar assim, eu não vou fazer. Como nós colocamos um volume grande de contratos, nós quase não temos precisado. Então, a gente consegue fazer esse acordo já diretamente com o banco financeiro. Se o banco financeiro reclamar, não tem nenhum problema. A gente faz o laudo pericial e pede por ordem judicial que venha essa diminuição de juros para o cliente. A respeito de valores, ele vai muito divergir de acordo com o valor do estorno dele. Então, hoje, a média do que hoje o nosso cliente ele vai pagar, ele não tem nenhum custo na hora, até que ele receba esses valores, ele vai estar numa média de um salário mínimo. Então, hoje, como o cliente pode fazer? Ele pode pedir o revisional dele sem ter nenhum valor para precisar pagar agora. Ele pode fazer isso também com um cartão de crédito, que são facilidades que a empresa dá para ele. Que com o cartão, de acordo com a data de vencimento da fatura, ele tem até 30 dias para a primeira. Pode dividir isso em até 8 vezes, 10 vezes sem juros. Então, ele não vai ter nenhum custo para revisar o seu contrato, vai se estender o prazo para a parcela de quando vencer a fatura dele, que é o prazo dele receber suas verbas do contrato que estava indevido e poder efetuar este pagamento. Uhum. Eu queria saber também uma questão que hoje é muito comum, os casos de pessoas que fazem empréstimo consignado, né? Isso é muito comum, principalmente no caso de pessoas que se utilizam desse crédito por meio da aposentadoria, por meio da previdência pública, né? E é possível também rever esse tipo de valores no caso de um empréstimo consignado? Há quem diga que há um certo abuso
nessa questão de empréstimo, justamente porque as instituições financeiras têm um dinheiro garantido, assegurado, porque esse dinheiro sai diretamente dos cofres do governo para as instituições, porém, né, as pessoas aposentadas ficam nas mãos destes empréstimos que cobram também taxas abusivas. O que você tem a dizer a esse respeito? Olha, a começar pela parte em que hoje um aposentado no mercado financeiro ele tem por direito utilizar 35% da sua margem livre para empréstimos pessoais através da sua aposentadoria, levando em conta que é apenas 35%, onde 30% ele utiliza para empréstimo e 5% ele tem para saque emergencial, que é através do cartão do aposentado. E hoje o mercado já está utilizando quase 95% da renda de sua aposentadoria, a gente já consegue entender aí que o juro abusivo já está implícito no contrato. Então, sim, nós temos a oportunidade de revisar esses contratos para os aposentados, que são pessoas que hoje eles são considerados de 15% a 20% de responsáveis pelo movimento do nosso mercado financeiro através de suas rendas, de suas aposentadorias. Então, hoje nós conseguimos revisar o contrato dele e retirar esses juros. Lógico que o caso do aposentado, ele leva um pouco mais de tempo. Hoje, um veículo, eu tenho um prazo de 1 a 40 dias. O empréstimo para o aposentado, eu tenho de 1 a 65 dias, porque eu mexo com a empresa pública, que no caso é o INSS. Então, só de ver que a utilização de margem que hoje é permitida é de 35%, e já utilizam-se 95% a 97% da renda do aposentado, a gente já vê que ele está totalmente fora do padrão, e nós conseguimos sim fazer a revisão e ajudar este aposentado a retomar a sua renda para que ele possa ter um certo momento de respiro para utilizar, porque muitos deles, ele só vê o dinheiro entrar na conta e já é descontado automaticamente ali da aposentadoria dele. Tá. Uma outra questão, né? Você está dizendo que a sua empresa faz esse tipo de trabalho, né, no sentido de redução de custos. E dentro aí de uma configuração financeira, é claro, você disse aí um salário mínimo e tudo mais. Porém, a minha questão é possível o consumidor, ele próprio, entrar em contato com a instituição financeira e tentar fazer com que esses juros abusivos sejam revisados para baixo, sem que haja necessidade de um profissional para atuar em nome desse consumidor? Essa possibilidade existe sim, né? E muitos já tentaram, e foi aí no mercado em que nasceu a Simplifica, para simplificar hoje esse trabalho. Hoje, para um cliente ele entrar de forma individual com a revisão dos juros do próprio contrato, ele vai precisar de um contrato onde é feito por um perito, ele vai precisar de uma avaliação contábil, ele vai precisar de um termo de compromisso lavrado em cartório. Então, o custo dessa terceirização já leva para ele uma média de 2 salários mínimos. Então, hoje, eu trazendo ele para dentro da empresa, entendendo que esse custo para o meu cliente ele é muito alto, eu trago para ele a oportunidade dele pagar a média de 50%, que essa é a média do ticket médio hoje que o cliente ele repassa para a empresa, com 50%, e dá para ele uma voz muito mais ativa junto ao banco dele. Quando ele entra de forma individual, ele passa horas no 0800, e o atendente fica ali na musiquinha com ele, eu vou passar agora o senhor para a ouvidoria, agora eu vou passar o senhor para o meu supervisor, agora o senhor teve que voltou para cá, caiu no ramal errado, vou lhe transferir. Existe hoje toda uma amolação onde não deixa o cliente chegar na parte exata do banco para a diminuição, porque ele é uma pessoa. Agora, quando eu entro com a empresa, com o nome da minha empresa, eu entro com 10 mil contratos em cima daquele próprio banco. Então, ele sabe que se ele não der atenção, ele pode ter muito mais problemas e perder clientes. Então, hoje a dica é que ele não faça isso sozinho. Ele não vai ter força sozinho. Ele tem uma empresa que vai representar ele.
e vai ser muito mais rápido do que ele procurar uma contabilidade para o contrato, depois procurar um perito, procurar um ponto de prestação de serviço, que é o contrato de parte de serviço, que ele vai ter que fazer diretamente com um juiz. Então, esse caminho, hoje, nós conseguimos encurtar para ele. Mas sim, se ele tiver paciência de pegar a primeira parcela dele até a outra que falta a última de 36 parcelas para fazer essa revisão, não tem nenhum problema. Porém, ele não vai ter essa agilidade que nós temos de 1 a 36, esperar 5, 6, 7 em juiz, se for preciso, para ter o ressarcimento. Tá. Você está colocando 36, é bom deixar bem claro aqui. Claro, nós colocamos esse exemplo, né? Mas pode ser aí, a perder de vista aí o número de parcelas, né? 48, 70 e por aí vezes, vai. 82 exatamente. vezes no caso do aposentado, que dá até dó de ver uma situação dessa. Financiamento imobiliário também, que são aí 30 anos hoje, muitos contratos, né? Quer dizer, tem toda uma gama aí de possibilidades. Um outro, acho que ponto a ser levantado aqui também, Adriano, com relação à possibilidade dos consumidores fazerem a portabilidade da dívida para uma outra instituição. Acho que é também um tema muito importante para nós tratarmos, porque muitas vezes você está no banco vermelho, como você disse, e quer passar a dívida para o banco amarelo, né? Porque o banco amarelo está oferecendo uma condição melhor. Isso você precisa também de uma assessoria profissional ou a pessoa pode fazer também essa portabilidade de maneira, vamos dizer, pessoa física, sem necessidade de uma assessoria profissional? O prazo ele é a mesma, né? Hoje, a portabilidade por lei, ele é um direito do consumidor. Se ele tem um empréstimo e ele quer fazer uma portabilidade, ele só precisa ir até o gerente dele e falar, eu quero portar do banco amarelo para o banco azul. Antes, ele vai ter que intermediar com os bancos. Então, se ele está no banco amarelo, quer para o banco azul, ele primeiro vai no banco azul, identifica as taxas que está lá e diz, eu quero vender a minha dívida para você. Nessa portabilidade, o banco azul vai fazer uma proposta de diminuição de parcela. Mas aí também corre um risco. Se ele vai para o banco azul e ele está pagando uma parcela de R$ 1.500, como exemplo, e ele chega no banco azul, o banco azul fala assim, eu vou pegar a sua dívida e eu vou tirar de 1.500 e vou trazer ela para 1.350, para o cliente ele vai achar uma grande vantagem. Só que ele fez essa parcela em 82 vezes e já pagou 50 vezes. Então faltam 32. Quando ele chega no Banco Azul e aceita a parcela de 1.500 para 1.350, o Banco Azul volta aquela parcela dele de 1.350 para 82 vezes. Quando se faz a somatória dos cálculos, vê que não foi vantajoso. Às vezes tem muito mais vantagem de fazer a portabilidade para o Banco Azul, tirar do Banco Amarelo e solicitar uma quitação daquele valor. Porque aí ele quita com 30, 40, 50, 60, depende muito da taxa que está, mas ele quita aquele débito, porque ele até diminui a parcela, mas ele volta na casa dos 82 vezes novamente. Então tem que ficar bastante esperto com a oferta, porque a demanda de oferta ela é muito grande, mas tem esses detalhes que a gente acaba não se atendo a elas. Quando você disse que os bancos cobram os juros que eles querem, né? Hoje há essa mobilidade na cobrança de juros, isso também se refere a um cliente um consumidor que tenha um relacionamento melhor com o banco ou pior com esse banco, e isso leva este banco, a instituição, a fazer uma cobrança abusiva, ou essa questão não está colocada nessa negociação, vamos dizer assim? Olha, Renato, eu busco muito olhar que isso não exista. Para o banco, cliente é cliente. Se ele corresponde a todos os crivos do banco, se ele tem a comprovação de renda, se ele está trabalhando registrado no tempo que o banco precisa, se ele tem score, se ele tem o poder da compra do crédito, ele vai comprar independente de sua posição, independente de sua cor, independente de sua raça. Lógico que cada consumidor, ele demonstra o seu status do poder de compra.
Então o gerente comercial e financeiro daquela venda, ele vai julgar de forma qual taxa ele pode jogar. Então, por exemplo, quanto maior o número de parcelas, mais crédito eu dou para o banco e menos crédito eu dou para o cliente. Então, se eu solicito R$5.000, eu vou ter a renda compatível para aquela compra, o meu score de pagamentos e quitações estão ok, não estou em atraso, não estou com problemas em Serasas e SPCs, ele vai me liberar. Porém, ele se estende essa parcela com juros para que o banco lucre. Se o cliente solicita o menor número de parcelas, onde o banco não vai ganhar tanto com juros, aí entra essa avaliação que você está explicando nesse momento, e essa visão vai de termômetro de sentimento do vendedor, do gerente comercial ou do vendedor financeiro. Uhum. Existe uma taxa máxima de juros produzida por lei? Ou os bancos podem cobrar o juro que eles quiserem dos seus clientes? Acho que essa informação é muito importante também. Bom, a respeito da maior taxa de juros no mercado, o banco ele não tem essa estipulação e eu ainda não recebi. Eu já vi a maior limite de crédito, que é de acordo com o poder aquisitivo de cada cliente, de acordo com sua renda, de acordo com se ele paga diariamente, de acordo com se ele não está com nenhum problema no SPC e Serasa, né? Agora, lógico que hoje nós temos no mercado um terrível e assombrador financeiro, que é o cartão de crédito, onde ele tem a maior taxa de juros, que chega até 400%. E o seu crédito rotativo também a 400%. Então, estes são os maiores que eu já recebi aqui junto da empresa. É por isso que as pessoas precisam ficar muito atentas com relação a esses juros abusivos. Bom, Adriano, eu agradeço demais as suas informações, os seus esclarecimentos. Tenho certeza que todos saem aqui do Radar Paulista na TV muito mais esclarecidos mesmo a respeito desse tema. Para finalizar, uma mensagem final a respeito de tudo que nós conversamos aqui hoje no Radar Paulista na TV. Bom, a mensagem muito boa que eu tenho para vocês é que nós temos muitas coisas para viver já no início de ano que está chegando. Nós temos aí uma nova presidência se retomando, nós temos Copa do Mundo, então estamos com os ânimos bastante acima. Então, mesmo que compre pela emoção, que a emoção é o que te move e a razão é o que te sustenta, mesmo que isso aconteça, após a compra, após um contrato assinado, procure uma empresa especializada para que volte para você e você pague apenas o que é justo pelo sonho que você conquistou. E de resto, vamos viver, vamos ser felizes, vamos conquistar, porque a vida não vai parar. Sem dúvida. Muito obrigado, Adriano. Ficamos aqui, né, com a nossa produção, o nosso trabalho aí à disposição também para trazer, sempre que possível, a sua participação, novas entrevistas sobre este e sobre outros temas ligados ao mercado financeiro. Tá certo? Até lá. Até lá, obrigado, Renato. A gente que agradece. E nós vamos ficando por aqui, deixando também esse muito obrigado a você, ouvinte, internauta e telespectador da BCC Television, que sempre nos acompanha aqui com as nossas pautas, levando essas informações relevantes para toda a sociedade. Tá certo? Deixando aqui um forte abraço, uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!